mais faria sustentações orais por vídeo, porque é sempre diferente estar aqui na presença de Vossas Excelências e uma grandeza muito grande. Gostaria primeiramente de cumprimentar o presidente, desembargador Dr. Álvaro, que com muita serenidade e altivez tem conduzido muito bem os trabalhos dessa sessão. Da mesma forma, também cumprimento o desembargador relator, Dr. José Jorge, Dr. Aldemir também, que nesse momento cumpre uma grande tarefa, que é a substituir o Dr. Francisco Borges, um grande desembargador, a quem também tenho profissionalmente um grande carinho e admiração. Doutora Procuradora, também um prazer conhecer essa oportunidade, também estendo aqui os meus cumprimentos. A todos aqueles advogados que me antecederam e aqueles que me sucederão, assim como os serventuários, também estendo aqui todos os meus cumprimentos. A situação, eu havia preparado aqui um discurso para apresentar, mas acabei dispensando e falarei aqui com base em tudo aquilo que vivenciei ao longo de toda essa persecução penal. Fomos contratados ainda na fase inquisitorial, uma situação lamentável, muito triste, que decorreu do falecimento de um jovem, de um rapaz, em virtude de um acidente de trânsito. Esse acidente ocorreu ali nas imediações do espaço alternativo e que, infelizmente, levou ao óbito, levou à morte do motociclista que ali conduzia a motocicleta, naquele horário, na manhã, só engano, naquela segunda-feira, feriado aqui no município. Naquela oportunidade, nós já tivemos o primeiro contato com a apelante e ela sempre dizia algo, eu não descumpri nada, eu obedeci às regras de trânsito, eu tenho aproximadamente 50 e poucos anos de idade, nunca desrespeitei uma regra de trânsito na minha vida. Isso era muito difícil lidar quando nós temos um indiciamento e uma denúncia que sucedeu, dizendo que ela havia agido de forma imprudente e negligente também, deixando de observar o seu dever de cuidado. Imediatamente, prontamente, nós identificamos um perito que pudesse fazer uma avaliação a respeito dos elementos que haviam ali juntados, e aqui é importante destacar, não houve perícia no local. Infelizmente, não foi feita perícia no local do momento da ocorrência do acidente. E, dessa forma, e pela pouca experiência que já tenho atuando em alguns processos, tive, naquele momento, ali a certeza necessária de que isso conduziria à condenação. Então, nesse momento, eu tomei a liberdade de contratar um perito técnico para que, através das imagens colhidas ao longo das reportagens apresentadas nos autos, pudesse estabelecer ali qual foi a causa do acidente, porque ela disse ter observado o retrovisor no momento em que realizou uma manobra de conversão. Também tomei a liberdade de buscar um parecer da Centram, de modo a indicar, desembargador Aldemir, prontamente que havia, na verdade, não havia proibição para a conversão no sentido em que foi realizada. Naquele horário, naquela manhã, havia um contrafluxo, e dessa forma tem sido feito quando, para as atividades, há um contrafluxo naquele horário. Ela havia caminhado naquela manhã, ingressou no seu carro, não havia placas proibindo a conversão, e a Centram vem depois e confirma isso, não há nenhuma proibição de fazer essa conversão. Ela faz a conversão e nesse momento, atingida pela motocicleta que transitava em sentido ao aeroporto. Também tomei a liberdade de descobrir, de apontar, após a realização da perícia técnica, por nós realizado, um parecer técnico, de que dois fatores, na verdade, três fatores primordiais. Primeiro, a motocicleta estava conduzindo contrafluxo, ou seja, na contramão de direção. Segundo fato, a motocicleta estava em alta velocidade. Isso foi constatado através dos elementos indicados nos veículos. O tamanho do impacto, os objetos que circundavam os veículos, ali, a distância desses objetos depois da colisão, e que, dessa forma, acabou levando com que ele fosse arremessado e atingido um poste, e veio a falecer nessa batida, nesse contato com o poste. Então, a perícia indicou, a perícia técnica, claro, é unilateral, foi constituída por nós, na ausência do Estado no momento de realizar a perícia técnica, imparcial, mas precisávamos provar. E aqui eu percebo que tem sido muito discutido essa questão de provas, vamos provar, vamos apresentar, vamos elencar os elementos necessários. E nós tentamos ao máximo indicar. Na sequência, conseguimos também um parecer
uma manifestação do Exército Brasileiro. A vítima, né, o motociclista, estava atrasado para comparecimento no Exército naquela manhã. Então, isso talvez seja a justificativa necessária para que estivesse transitando na contramão de direção, no contrafluxo, e, consequentemente, também com excesso de velocidade. A sentença, e aqui também já é muito difícil lidar com uma reforma de uma sentença, ainda mais vinda de um magistrado que também detém uma grande admiração profissional, doutor Divino, da 2ª Vara Criminal, mas, de todo modo, não concordo com a manifestação ali, com a sentença proferida. Não houve imprudência, não havia proibição para ela realizar aquela manobra, então não teve uma conduta imprudente em momento nenhum. Negligência, e aqui vem a grande questão, né? O dever de cuidado de observar o momento da conversão, as vias, né? A indicação também do laudo, formulado pela defesa técnica, estabeleceu que, na verdade, ela, embora tivesse olhado o retrovisor, e ela confirma isso, tanto na polícia como também na fase judicial, durante o interrogatório, que observou o retrovisor. Observou, e não foi só uma vez, observou por 2 vezes o retrovisor. O que aconteceria é que ela não poderia supor que a motocicleta estaria transitando no contrafluxo, na contramão de direção. Nós vivemos uma sociedade hiperacelerada, os automóveis são os meios de transportes aí, que talvez mais se envolvam em situações de acidente, até por conta da facilidade hoje nós temos de ter automóveis, né, motocicletas e veículos, mas devemos lembrar que todo o sistema de trânsito é baseado na confiança. Eu preciso confiar que o outro condutor que está, do desembargador Ademir, que está transitando, não vai invadir uma preferencial. Preciso confiar também, doutora Andréa, que ele não vai cruzar um sinal vermelho e vai me atingir. Eu preciso ter uma mínima confiança em relação às atividades. As atividades e o próprio transcurso, o percurso, né? Agora há pouco, vindo para cá, estava numa preferencial e, por vezes, nós temos o cuidado de, muitas vezes, diminuir um pouco a velocidade, aguardar, observar, ver se ninguém vai invadi-la, né? Porque nós não queremos aqui, em hipótese alguma, causar um acidente, ainda mais uma situação tão grave como essa posta aqui. Mas nós temos esse dever de cuidado, de diminuir um pouco a velocidade, talvez possamos evitar um acidente, ainda que a outra pessoa esteja totalmente errada. Mas eu estava vindo e, nesse momento, eu falei, beleza, eu tive o cuidado aqui de observar que o carro poderia invadir a preferencial. Mas será que eu teria o cuidado também de verificar se na contramão de direção haveria algum veículo também transitando? Será que não seria exigir demais da apelante, que, apesar de ter olhado o retrovisor, de ter observado e realizado a conversão com a segurança necessária, não seria suficiente para eximi-la de responsabilização, para dizer que ela não teve culpa? Será que não seria o suficiente? Era preciso exigir dela o que mais? Que ela acreditasse que uma moto poderia estar em alta velocidade no contrafluxo, a contramão de direção, e assim viesse a atingi-lo dessa forma. Não podemos aqui, de hipótese alguma, compensar uma vida sacrificando outra, ainda que psicologicamente. Eu tenho certeza que esse caso não é de tamanha complexidade e talvez nem da tamanha relevância que essa turma vem julgando os casos, talvez até dispensasse a realização da sustentação oral. Mas me comprometi a estar aqui, me comprometi a trabalhar e a buscar ali aquilo que acredito, aquilo que venho defendendo. A senhora Ruth é uma senhora de 50 anos de idade, ela está passando por problemas psicológicos muito graves. Essa situação, para alguém que nunca teve uma infração de trânsito, chegar talvez às mais graves de todas, com resultado morte, é uma situação que tem trazido um tamanho desconforto e, mais do que isso, né, transtornos psicológicos, que constam, inclusive, nos autos, dessa situação. E ter uma sentença dizendo que ela foi culpada, que ela foi responsável pela morte de alguém, sendo que ela, de fato, observou todos os deveres dela de cuidado. Não há nada que indique ao contrário a isso, não há nada. Ela observou os deveres de cuidado. Talvez um rapaz de 19 anos de idade, na motocicleta, com algumas infrações já de trânsito, e aqui não quero macular a imagem dele, longe disso, mas são os fatos, eu preciso apresentar. Solicitamos também ao DETRAN que apresentasse as multas que eventualmente tivesse, foram apresentadas,
ali, que já havia infrações de trânsito com a motocicleta, estivesse atrasado para se apresentar, sob pena, inclusive, e isso consta também nos autos, de perder a função dele, que estava se propondo no Exército. Então, conduzir a motocicleta em alta velocidade para não chegar atrasado, num contrafluxo de direção e, infelizmente, ter o contato com o veículo da apelante, o que resultou nessa consequência aí lamentável. Então, é isso que venho buscar aqui, a reforma da sentença de primeira instância, no sentido de absolver a apelante, por não estar demonstrado, mais do que não está demonstrado, a ausência de culpa. Não tem provas de que haja culpa. Mais do que isso, fomos além. Apresentamos elementos, nos incumbimos de tudo que havia para demonstrar que ela fez a manobra de forma que não era proibida. Mas era sugestivo que ela fosse até o final e fizesse o contorno pelo aeroporto. Vamos trabalhar com sugestões? Não, é proibição. É proibido ou não é proibido? Centrão falou que não é proibido a conversão. Ela observou o retrovisor, ela teve o cuidado, ao fazer a manobra, de observar se havia, e tem que basear na confiança, tem que entender que a moto tem que estar transitando pela via correta. A moto estava no contrafluxo, fora do campo de visão dela, e que acabou resultando, lamentavelmente, nesse resultado. É isso que eu rogo a Vossas Excelências, agradeço a oportunidade e peço desculpa por ter me estendido de alguma forma. Obrigado, doutor. Com a palavra o Ministério Público, Procurador de Justiça, doutor André.